Olá, turma! Hoje começamos a nossa terceira aula sobre alimentos e alimentação. Nós já conversamos sobre uma introdução, sobre o histórico, conceitos básicos sobre alimentação e também sobre os nutrientes. Na aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia digestiva dos animais. Nosso objetivo, então, é conhecer as características e particularidades anatômicas dos sistemas digestivos dos animais, classificar os animais por hábitos alimentares, aprender o processo digestivo dos monogástricos e ruminantes e conhecer os fatores que influenciam o consumo de alimento. Os animais, eles podem ser divididos por meio das características anatômicas e os seus hábitos alimentares. Em relação às características anatômicas, nós temos o que chamamos de monogástricos ou monocavitários, que são as aves, suínos, os cães, os gatos, equinos e os coelhos, e os poligástricos ou ruminantes, que são bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. Em relação aos monogástricos, eles possuem apenas um estômago e os ruminantes apresentam 3 pré-estômagos, rumen, retículo e omaso. Os ruminantes, eles têm um estômago verdadeiro, que é conhecido como abomaso. Então, é como se os ruminantes apresentassem 4 estômagos, rumen, retículo, omaso e abomaso. Em relação aos hábitos alimentares, nós temos os animais carnívoros, como por exemplo os gatos, os herbívoros, que são os equinos, bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, e os onívoros, que nós temos os cães e os suínos. Vamos conversar agora sobre o processo digestivo desses animais. O trato gastrointestinal é um grande tubo com dilatação ao longo do seu trajeto, que apresenta a mucosa, que tem contato direto com os alimentos e nutrientes, a submucosa, que é o suporte e controle das atividades da mucosa, muscular circular longitudinal, que faz a compressão, mistura e ondas peristálticas, e serosa, que faz suporte e revestimento. A digestão é a redução dos alimentos e dos compostos nutricionais a um tamanho ou solubilidade que sejam eficientes para permitir a absorção e a utilização pelo organismo. A absorção é a passagem de pequenas moléculas do lumen intestinal para a corrente sanguínea ou linfática. O primeiro passo da digestão é a digestão mecânica, pela cavidade oral, boca ou bico no caso das aves, que faz a apreensão dos alimentos, depende da espécie esse tipo de apreensão. Nas aves, elas não têm dentes, então elas apreendem os alimentos com o bico. Os equinos possuem dentes incisivos superiores e inferiores, e eles utilizam o lábio para captar os alimentos. Os dentes incisivos com movimentos da cabeça cortam a forragem em sua base. Já os suínos, eles têm prolongamento do tambique nasal, sua formação óssea. O focinho, ele é composto do nariz e do lábio superior, que é sensível ao tato. Com movimentos dos lábios e da língua, eles capturam, então, os alimentos. Já os cães e gatos utilizam os membros anteriores para segurar o alimento. Com movimentos da cabeça e mandíbula, eles capturam os alimentos, os incisivos e molares cortam ou arrancam pedaços, e quando tem uma alimentação pastosa, nós temos uma maior participação da língua e dos lábios. Já nos bovinos, eles não possuem dentes incisivos superiores, enrolam sua língua na forragem e, com o movimento de cabeça, vão arrancar o capim e o introduzem na cavidade oral. Os ovinos e caprinos têm uma anatomia parecida com os bovinos. Eles também não possuem dentes incisivos superiores, utilizam os lábios e os incisivos inferiores para captar os alimentos. Utilizam a língua, menos que os bovinos. Os caprinos, eles podem captar pequenas partículas de alimentos com movimentos do lábio superior, então eles acabam sendo um pouquinho mais seletivos. Então, nesse primeiro passo, nós temos a apreensão, a mastigação, que é a redução da partícula do alimento, o umedecimento e a mistura. A boca vai liberar saliva. A saliva, ela é composta de água, que tem aí na sua maior parte, tem também potássio, sódio,
cloro, bicarbonato, cálcio, fósforo, fluoreto, iodeto, lisozimas e imunoglobulinas. Os alimentos secos acarretam aí em maior produção de saliva, quando comparado com os alimentos pastosos ou líquidos. A função da saliva é a formação do bolo alimentar, facilitando então a deglutição, tem ação antimicrobiana, reveste a mucosa como forma de proteção mecânica e tem termorregulação e fazem parte da termorregulação e do sistema tampão. Já no segundo passo, o bolo alimentar ele é conduzido pelo esôfago ao estômago, dando início ao processo de digestão química. Nas aves, antes do estômago, nós temos o papo, com função de armazenamento e umedecimento, e uma relativa atividade microbiana. O estômago químico ele difere entre as espécies em relação ao tamanho, distribuição glandular e aglandular. No estômago, grande parte das funções são de ordem mecânica. É no intestino que ocorre a maior parte da digestão enzimática. As aves, elas são divididas em duas porções. Nós temos o proventrículo, que é o estômago químico, e a moela, que faz uma digestão mecânica dos alimentos. Já nos ruminantes, o estômago ele é dividido em 4 porções, que nós já comentamos, que é o rumen, o retículo, o omáso e o abomáso. O rumen, o retículo e o omáso são conhecidos como pré-estômagos. Já o abomáso são os estômagos verdadeiros. A primeira porção do rumen vai receber o alimento que foi ingerido a partir do esôfago. Ela é uma importante câmara fermentativa, formada por numerosas e pequenas papilas. A fermentação do bolo alimentar pela microbiota é muito importante. Tem a formação de alguns metabólicos, como ácidos graxos de cadeia curta, a partir de carboidratos que serão absorvidos nessa porção, e são importantes fontes energéticas. A microbiota do rumen necessita de carboidratos e nitrogênios para o seu desenvolvimento. É uma importante fonte de proteína para o animal, que é a proteína microbiana, de excelente valor biológico, que vai ser transformada em produtos como músculo, leite, entre outros. As características do rumen com microbiota funcional é anaerobiose, pH próximo à neutralidade em torno de 5,5 a 7, temperatura ótima de 39 a 40 graus Celsius e fornecimento de substratos para esta microbiota. As camadas do rumen, elas são líquida, sólida e gasosa. A camada líquida é o conteúdo líquido com pequenas partículas de alimentos e micro-organismos, ventralmente localizada. A sólida são finas partículas e grosseiramente moídas. As gasosas são os gases produzidos pelo processo fermentativo. O complexo rumen-retículo ele é responsável pelas contrações primárias e secundárias, importante para a mistura do alimento e atuam na eructação e propulsão do conteúdo ruminal. A ruminação é quando os alimentos grosseiramente moídos são regurgitados, remastigados, passam por ressalivação e nova deglutição. A importância da ruminação é a manutenção do pH ruminal, sistema tampão, reciclagem do nitrogênio não proteico para o rumen e redução do tamanho da partícula, manutenção das condições ótimas do rumen e do abastecimento de substrato nitrogenado para a microbiota. O omaso ele é formado por uma mucosa com numerosas pregas, faz a redução do tamanho das partículas, reabsorção de água e minerais. O abomaso ele é chamado de estômago verdadeiro ou glandular, tem funções semelhantes ao estômago dos animais monogástricos, início da digestão enzimática. O terceiro passo da digestão é no intestino, que é dividido em duas porções, intestino delgado e grosso. O intestino delgado ele é mais importante e está relacionada à digestão enzimática e à absorção dos nutrientes. O intestino delgado é subdividido em 3 porções, duodeno, jejuno e íleo. Órgãos anexos estão associados a essas funções, que é o pâncreas e o fígado. O pâncreas é a porção endócrina, regula o metabolismo dos nutrientes. E também temos a sua porção exócrina, que está relacionada à produção e à liberação de enzimas para a digestão do bolo alimentar. Já o fígado desempenha milhares de funções.
Dentre elas, nós temos a emulsificação de gordura no lumen intestinal, o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, síntese de proteínas plasmáticas, produção de precursores de plaquetas, conversão da amônia em ureia e detoxificação de drogas e toxinas, dentre outras. O intestino grosso é composto por seco, cólon e reto. Tem função de absorção de água e eletrólitos à fermentação dos compostos não digeridos, realizado pela microbiota dessa porção. Vamos falar aí um pouquinho das diferenças anatômicas entre monogástricos. Os suínos, ele tem melhor utilização dos alimentos fibrosos que os carnívoros. Tem a presença de um seco funcional e a importante fermentação no intestino grosso. Os equinos têm estômago pequeno e simples, intestino delgado relativamente reduzido, seco e cólon bastante desenvolvidos e elevada capacidade de fermentação. Os coelhos têm estômago de tamanho médio, intestino delgado curto e simples, seco bem desenvolvido, alta capacidade de fermentação. Realizam a secotrofagia, que é a ingestão de secotrófos, produtos de fermentação no seco, e aproveitamento da proteína microbiana gerada nessa porção do intestino. Vamos falar agora um pouquinho sobre o consumo de alimentos. Existe uma diferença básica entre fome e apetite. A fome é a sensação manifestada pelo animal que se encontra em déficit energético. Já o apetite é a disposição fisiológica de um animal que manifesta o desejo de comer. Tá? Então, quando o animal ele tem fome, ele naturalmente tem um déficit energético. O apetite é o desejo que esse animal tem por se alimentar, por comer. O consumo voluntário dos alimentos é influenciado por diversos fatores, como, por exemplo, energia presente no alimento, forma física e processamento da dieta e palatabilidade, que é o quanto aquele animal gosta daquele alimento, prefere aquele alimento. A palatabilidade é quando a gente tem alimentos palatáveis, é aquele que o animal tem desejo em ingerir. Já aqueles que não despertam esse desejo, ou até mesmo causam um certo grau de repúdia ou repulsa, são alimentos de baixa palatabilidade ou não palatáveis. Tá? Então é importante ter uma dieta que seja palatável, porque os animais consumam aí os alimentos e, consequentemente, os nutrientes presentes nessa dieta. A regulação da ingestão de alimento é multifatorial, ou seja, envolve diversos mecanismos relacionados ou não ao alimento. Existem os fatores que são chamados fatores intrínsecos, que estão relacionados a reações bioquímicas e neuroendócrinas e a concentração de nutrientes no sangue, agindo sobre o sistema nervoso, induzindo a fome ou a saciedade. Existem fatores extrínsecos, que são as características ligadas ao alimento, as matérias-primas e processamento, a temperatura ambiental, a textura e a forma física do alimento. E também está relacionado à hierarquia social e o comportamento coletivo dos animais. Os fatores intrínsecos ambientais são ventilação, temperatura, umidade. Já os sociais são os grupos de animais. Os nutricionais são os ingredientes, contaminantes, aditivos, água, processamento da dieta e densidade energética. Dentro dos físicos, nós temos a densidade, comedouros e bebedouros, e os fisiológicos nós temos genética, idade, peso, gênero, entre outros. Os mecanismos físicos, eles estão relacionados à distensão do rumen associada à ingestão de alimentos, tá? Quando nós falamos aí dos ruminantes. Os mecanismos fisiológicos estão relacionados ao balanço nutricional da dieta, o status energético, ou seja, relacionados às exigências nutricionais de manutenção e produção. Já os mecanismos psicogênicos estão ligados ao alimento, como odor, sabor, aparência e textura, e aqueles ligados ao ambiente, como temperatura, interações sociais, aprendizado e status emocionais. Quem nunca falou assim, hoje está muito quente, não dá vontade nem de se alimentar, ou então hoje está muito frio, não dá vontade de consumir alimentos frios e líquidos.
isso está relacionado aos mecanismos psicogênicos. Os cães, eles podem apresentar neofilia, que ao receber uma nova dieta, eles irão elevar este consumo por apresentarem afinidade ao inédito. E os gatos apresentam neofobia, que ao receber uma nova dieta, os animais tendem a rejeitar. Então, nós precisamos utilizar estratégias para reduzir aí a neofilia, né, o consumo exagerado pelos cães, e a neofobia, que é a rejeição desses animais por novos alimentos, principalmente quando nós precisamos realizar a troca. A hierarquia social, ela causa competição entre os animais pelo alimento. Alguns animais se sentem impedidos de se alimentar por outros, tá? Então, nós temos lá uma questão relacionada à dominância ou submissão, tá? Pode acontecer importantes alterações na ingestão de alimento, com rápida ingestão ou não alimentação, tá? Principalmente pelos animais que são submissos a outros. Como conclusão hoje, nós conhecemos as características e particularidades anatômicas do sistema digestivo dos animais, classificamos os animais por hábitos alimentares, aprendemos o processo digestivo dos monogástricos e ruminantes e conhecemos os fatores que influenciam o consumo de alimento. No próximo vídeo, nós conversaremos mais sobre conceitos importantes sobre alimentos e alimentação. Até mais!